É um prazer estar com vocês aí. Muito me honra as razões dessa entrevista. Vamos falar um pouco de história. Eu sou segunda geração de uma das empresas de laticínios mais antigas do estado de Goiás, que é a Companhia Goiana de Laticínios. Ela foi fundada em 1955 pelo meu pai, José de Campos Meireles, família Carneiro, Dr. Ovídio Inácio Carneiro, foi vice-presidente da FIEG, José João de Mendonça, Francisco da Cunha Bastos, isso em 1955. Essa empresa foi pioneira em leite pasteurizado no estado. Naquela época, leite pasteurizado era fornecido em garrafas de vidro. Produzíamos naquela época leite pasteurizado e manteiga. Esse pioneirismo levou também a Companhia Goiana a ser uma das empresas fornecedoras de leite para a capital federal, Brasília, que estava sendo construída no final da década de 50, inaugurada em 60. A Companhia Goiana forneceu leite para Brasília também. Eu entrei na Companhia Goiana após o falecimento do meu pai. Na época eu estudava engenharia em São Paulo. Ingressei na empresa em 1968. Sentindo necessidade de expansão, nós iniciamos em 1972, 73, a construção da primeira fábrica de leite em pó do estado, construída ali na saída para Inhumas. Essa fábrica tinha a capacidade de 150 mil litros de leite por dia. Isso ampliou bastante as operações da empresa. Mais tarde, essa fábrica foi ampliada e juntamente mais uma linha de produção e uma fábrica de queijo. Muito bem. Ao lado dessa unidade, nós constituímos uma outra empresa, Planalto S.A., Indústrias Alimentícias, aqui no DAIA, em Anápolis, também com uma fábrica de leite em pó, leite pasteurizado, manteiga e queijos. Nós operamos com estas unidades até 1994, quando então entendemos a necessidade de vender. A empresa era de ordem familiar. Vendemos essas unidades para Nestlé, que hoje continua a operar. Muito bem, na década de 70, 1976 a 80, eu ocupei a diretoria industrial da Vigor S.A. em São Paulo. Após voltei, em 80 voltei, dando continuidade aqui às minhas atividades nas indústrias nossas, e também tive a honra de de presidir o Sindileite, pouco mais na frente, de 1990 até o ano 2000. As atividades de leite em Goiás naquela época eram bem diferentes do que era hoje, porque o leite
chegava das fazendas em latões, chegava quente, sem resfriamento. A técnica era outra. As estradas eram complicadas, tinha muito pouco asfalto, a luta era muito grande. Hoje, né, com a modernidade, é completamente diferente. Então, manter qualidade com a matéria-prima como era daquela época era um dos grandes desafios da indústria de laticínios. A indústria de laticínios em Goiás naquela época era constituída basicamente de fábricas de queijo. A partir do desenvolvimento do Estado, das estradas e a partir de políticas de fomento, de incentivos, isso melhorou bastante, porque vieram grandes indústrias, não somente as goianas cresceram, como vieram indústrias de outros estados para cá, de Minas, de São Paulo, e isso foi muito importante para o desenvolvimento do setor. Uma outra parte importante de se dizer é referente às funções e às questões abordadas em primeiro lugar, pela Associação dos Laticinistas do Brasil Central, a Albracem, que foi fundada lá naquele período anterior ao sindicato, e depois o sindicato. Com relação ao sindicato, nós conseguimos naquela época congregar praticamente todos os nomes ligados ao setor de laticínios no estado. Tivemos o apoio grande da FIEG em todos os momentos. Tivemos a honra de ser um dos sindicatos, fizemos a nossa filiação à FIEG. E essa união de um setor em torno de uma organização de porte como a Federação das Indústrias deu para nós uma força representativa muito grande. O sindicato naquela época representou a Casa do Industrial do Leite. Ali eram discutidas questões ligadas à tributação, à área mercadológica, os problemas ligados ao relacionamento com os produtores de leite. Estabelecemos critérios de convivência e de discussão em conjunto com esses órgãos todos, com todos os elos da cadeia do leite, notadamente produtores, indústria, governo, consumidores, distribuidores. Isso fez com que o setor se fortalecesse muito. As nossas reuniões eram pautadas por uma presença maciça, porque ali nós discutimos de maneira equânime todos os problemas, desde os pequenos fabricantes até as grandes indústrias. Então, com isso tivemos apoio do governo estadual, do governo federal, porque naquela época Goiás tinha uma tributação diferente dos estados do sul. E como a nossa produção era muito superior às necessidades do abastecimento do estado, Goiás tinha que produzir para exportar para outros estados. Então nós tínhamos estados com tributação completamente diferente, as nossas tributações eram maiores. Então o sindicato conseguiu, junto ao estado, a compreensão desse fato
e houve realmente uma adequação desses tributos à realidade nacional. O sindicato foi um dos fundadores da Fundepec, órgão que trata e lida com a sanidade do nosso rebanho animal, principalmente com relação à aftosa e brucelose. O sindicato foi um dos fundadores e tivemos a grande satisfação de ter um companheiro nosso, que é o Alfredo Corrêa, como presidente aí na gestão de 2015. Agora, o sindicato foi forte, não foi exclusivamente por ele, pelo nome, o sindicato, mas foi pelo trabalho conjunto de diversos companheiros, dentre os quais eu gostaria de citar Domingos Villefort, César Elu, Eurípides Junqueira, Luiz Magno de Carvalho, Ananias Justino Jaime, o Ananias Justino, José Alcântara, Carlos Márcio Salgado, Jair Borges, Joaquim Guilherme Barbosa e, evidente, o Alfredo, que é um companheiro nosso de primeira hora. Essa participação no Fundepec é uma das conquistas muito importantes. O Fundepec exportou experiência para muitos estados no Brasil e é um sucesso. E isso atinge não somente a área do leite, como atinge também a área da carne. De formas que a participação minha no sindicato, que eu presidi por 10 anos, me orgulha muito. E essa minha trajetória pelo leite, isso foi feito durante mais ou menos 40 anos, também me deu muita experiência e muito conhecimento. É uma das partes da minha vida que me orgulha muito ter participado e com companheiros dessa estirpe aí. Então eu acho que a somatória do trabalho de todos, da cooperação de todos, é que fez o sindicato forte. O sindicato é um sindicato hoje independente, forte, representativo, e acho que isso dá muita segurança aos associados. Eu acho que quem não tem memória não tem uma vida ou algo importante para comemorar e para explicar. O passado, ele não volta mais, mas ele é muito importante para orientar o futuro, de formas que eu vejo isso dessa forma. É muito importante, porque na vida, se alguém elevou os aspectos de desenvolvimento técnico, econômico, até um certo ponto, as gerações que vêm têm que levar daqui para frente, daqui para cima. E nessa hora, a análise e a compreensão do que ocorreu para chegar em cada ponto representam elementos essenciais para o desenvolvimento econômico de cada setor, não somente do leite, como de cada setor da indústria. Me sinto honrado por poder contribuir com isso. E, repetindo, eu representei uma empresa que foi pioneira no estado de Goiás em 2 aspectos: no leite pasteurizado e no leite em pó. E hoje você veja
quantas empresas, quantas fábricas de leite em pó estão aí no estado. E o trabalho conjunto de todos fez com que o estado de Goiás fosse colocado na área de produção entre os 5 maiores do país. Isso é muito importante para o estado.